Meus amigos, vocês sabem que as cadeiras do ICEB, cada uma delas tem um tema básico principal e todas as demais colocações são tiradas desse tema. Então, o meu tema até acho que novembro, né, será religião espírita. E dentro da religião espírita, nós temos hoje em dia um subtema aqui que é uma coisa que está chamando muito a atenção de todos nós, né? Para os que têm a consciência tranquila, é por uma alegria. Para os que estão devendo, é uma preocupação. Mas, de qualquer maneira, está entrando a era do espírito. A aula de hoje, nós estaremos falando sobre o indivíduo, a sociedade e a fé. Então, vamos começar a ver isso direito como é. Nós poderíamos também, ao invés de dizer a era do espírito, nós podíamos falar também em idade do espírito, porque só para seguir a sequência de nomenclaturas, né, a idade antiga, a idade média, a idade contemporânea e a idade, enfim, a atômica e por aí vai. Então, nós já estaríamos falando sobre a idade do espírito, que é um fator que está começando mesmo, né? A idade do espírito, inclusive, estaria fechando um grande ciclo que vem dos primórdios da civilização, né? A respeito disso, tem um trecho de Herculano Pires que eu peguei porque eu achei muito interessante. O Herculano Pires diz o seguinte: os espíritos partem da igualdade originária. É aquilo que nós vamos encontrar nos textos teológicos, doutrinários. Eles vão dizer assim, que os espíritos nascem puros e simples. Então, é essa fase da igualdade originária. Todos, diante da vontade de Deus, somos criados da mesma forma, na mesma estrutura mental, do mesmo jeitinho. Agora, na medida em que o processo da nossa evolução começa a funcionar, é como aquela brincadeira que dizem que nós começamos a envelhecer 5 minutos depois que nascemos. Então, dentro do processo, passam então a acontecer as desigualdades existenciais. As desigualdades existenciais são então aquelas diferenças que vão ocorrendo entre os espíritos. Então tem aqueles que são bons, aqueles que não são, aqueles que ainda estão num processo intermediário. Começam a aparecer as diferenças. Assim como também numa casa, numa família, os filhos nascem todos iguais dos mesmos pais. No entanto, na medida que vão crescendo, eles vão se diferenciando pela personalidade, pelo comportamento, por uma série de coisas, né? E, finalmente, eles vão atingir a igualdade essencial. Herculano Pires chama de igualdade essencial aquilo que é essencial para o espírito, que é quando ele chega no final desse ciclo, ele está novamente em igualdade. São todos iguais. Então, nascemos puros e inocentes, percorremos um ciclo milenar, muitas vezes, e vamos terminar este ciclo também na mesma situação de igualdade, porém na igualdade de ajustamento diante da lei. Esse é o ciclo, esse é o trabalho que Herculano coloca nessa frase aí. E isso funciona dentro da lei de conservação da matéria, que é a lei de Lavoisier, que todo mundo tem a ideia básica, que é que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o processo espiritual de engrandecimento, de regeneração, é um processo de transformação, é um processo de conservação daquilo que nasce de uma forma só. O espírito, ele é espírito até o final desse ciclo. O que muda é exatamente a maneira como o espírito compreende a vida e a sua posição diante de Deus, né? Então a pergunta fica: a era do espírito, ela estaria então nessa igualdade essencial com relação às nossas conquistas morais? O espírito é o mesmo. A matéria, o mundo que nós vivemos, basicamente fica sendo o mesmo. Então o que é que muda? O que é que se transforma dentro desse princípio da lei da conservação da matéria? O que se muda, o que se transforma, a grande modificação consiste exatamente no nosso crescimento moral. Quando nós
estamos crescendo moralmente, nós estamos então dando continuidade a esta lei da química, que é a lei da conservação da matéria, a lei de Lavoisier. Nós nos transformamos moralmente. Então, e evidentemente que o espírito, na medida em que ele vai evoluindo, que ele vai percebendo a qualidade moral das suas atitudes, então o seu perispírito também vai se quintessenciando, vai tomando uma posição um pouco mais fluidificada, etc. Mas tudo isso é consequência de uma coisa básica, que é o aprimoramento moral. Isto é que muda. É exatamente no aprimoramento moral que está contida essa igualdade essencial que Herculano Pires cita. Então, a era do espírito estaria dentro dessa igualdade essencial. Na medida em que ficamos melhores, nós nos igualamos dentro dessa essencialidade. Nós estamos em plena transição para a era do espírito. Eu tenho a impressão que ninguém aqui tem dúvida quanto a isso. Nós estamos, sim, num processo de transição. Este processo de transição, uns dizem que começou na Segunda Guerra Mundial, outros dizem que começou na Primeira Guerra Mundial, outros que foi no ano 2000, enfim. De acordo com a importância que cada estudioso, que cada grupo de estudiosos dá para um determinado fato histórico, ele vai exatamente colocar ali um marco. Então, a era do espírito, meus amigos, ela não é que ela tenha começado, não é que ela tenha tido no ano 2000 ou na Segunda Guerra Mundial, o que quer que seja. O fato importante é que nós ficamos nos perdendo, procurando datas, e nos esquecemos exatamente do essencial, que é o fato de que está mudando. E está mudando por quê? Por que precisa mudar? Em que orientação, em que sentido, em que perspectiva está sendo feita essa mudança? Porque nós, como fomos criados simples e ignorantes e passamos ao longo de milênios e milênios por um processo de aprimoramento moral, de regeneração, então o que está acontecendo? Está acontecendo que nós chegamos num ponto de decisão. A lei do Pai é perfeita, ela é indiscutível, ela é objetiva, ela estabelece controles, e esses controles têm o seu tempo. Nós estamos num desses controles. Então não é questão de ser o portal daqui, o portal de lá, eu não estou criticando isso, não, estou só dizendo que muitas vezes nós ficamos preocupados com coisas menos significativas e deixamos passar as mais significativas. O fato é que, se foi na Segunda Guerra Mundial, se foi no ano 2000, enfim, onde quer que tenha começado a Era do Espírito, ela começou. E ela está em pleno vigor. E ela está acontecendo. E nós estamos vendo isso por uma série de mudanças, não só do ponto de vista geológico, deste planeta, dessa Gaia que nós estamos destruindo, mas a lei da conservação das massas diz que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Então, esse planeta que está sendo destruído, ele está sendo destruído porque ele está entrando também num processo de transformação. Ele também está entrando num processo em que ele será a mãe acolhedora de uma futura geração de espíritos mais adiantados moralmente. Eu não tenho tempo de ver novela. Gosto, não vou negar, gosto, só que eu não tenho tempo. Infelizmente, o meu tempo é muito corrido, mas a minha esposa conta para mim alguns fatos, e ela percebeu uma frase muito interessante numa novela, que não sei se já acabou, se ainda vai acabar, como é que é. O fato é que tem lá um personagem que ele diz o seguinte: tudo que acontece de ruim é para melhorar. Se nós pegarmos essa frase, tudo que acontece de ruim é para melhorar, nós vamos ficar assim. Essa frase é o quê? É um espírita? É um muçulmano?
é um budista, quem for aqui, aonde essa frase pode ficar encaixada? Na verdade, que parece, pelo que ela é a minha relatora, né? Pelo que parece, isso é dito por um filósofo e repetido por uma pessoa, um caipira, um simplório. Ora bolas, Deus está em nós, não importa a religião que a gente venha a professar. Então, quando essas frases são ditas, são explicadas, elas nos mostram claramente e de uma maneira indiscutível que nós estamos sempre num processo de transformação e que essa transformação é sempre para melhorar. Por isso, Kardec, ao falar sobre a metempsicose, vocês sabem, é aquele conceito em que se acha que quando as pessoas não têm um bom comportamento numa vida, elas voltam na vida seguinte na qualidade de animais, enfim, bichos, plantas, regridem. Então, isso é exatamente porque quando nós estamos passando por dificuldades, elas vêm para que melhoremos. Então, a linha de ascendência progressista do espírito, ela é ascendente. Nós não regredimos, nós não diminuímos, nós não perdemos a qualidade que nós agregarmos às nossas condições morais e espirituais. Então, nós estamos em plena era a transição do espírito. Existem livros que já foram publicados lá pela Mansão do Caminho que falam exatamente sobre a transição planetária, né? Joana já tem falado sobre isso, Manuel Filomeno de Miranda tem falado, não só, mas para falar agora quantos autores estão falando isso. Jesus falou nisso. No livro da Gênesis, nós vamos ver aqui, inclusive, fala sobre isso. Então, não existe nenhum susto com relação a esse processo, né? E em que estágios nós estamos nesse processo de transição? Se nós pegarmos o público que aqui está, a gente vai perceber que cada um está num estágio diferente, está numa posição diferente. Não estou dizendo que um tenha melhor que o outro, são diferentes as posições. Então, quando a gente pergunta em que estágio estamos no processo de transição, nós estamos naquele estágio em que teremos que entender a nossa vida, o nosso processo, as nossas qualidades e nos encaixarmos nele. Mas então será que eu não vou ficar num mundo melhor? Vou ficar para esse mundo ruim, esse mundo, coisa assim? Não é questão disso. A gente vai ficar onde a gente estiver melhor colocado. Então, esse é o estágio em que nós estamos. Só para a gente passar por um processo de melhor entendimento disso, vamos falar sobre um esboço histórico da Terra. O mundo primitivo. A formação da Terra, segundo os estudos lá do Big Bang, está colocada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Muito tempo. 2 bilhões e tantos de anos depois, houve o aparecimento da vida. Quando eles falam em aparecimento da vida, não estão falando da nossa vida, não. Eles estão falando lá da primeira amebazinha, lá no oceano, que começou a procurar onde é que estava, através do geotropismo, onde é que estava a praia, para poder começar, então, a desenvolver uma vida terrestre. Começou a vida marinha, foi 2 bilhões de anos atrás. Bilhões de anos se passaram e há 200 mil anos houve a conquista da razão, ou seja, apareceu o Homo sapiens, como consequência de outras estruturas humanas, o homem de Neandertal, enfim, toda aquela estrutura antropológica referente à formação do homem. O laboratório de Deus foi tentando desenvolver formas que fossem válidas para que o Homo sapiens, ou o espírito que estava mais evoluído para aquele processo, pudesse encarnar. E foi assim que surgiu há 200 mil anos o Homo sapiens. Começou então o processo da razão, porque o Homo sapiens começou a raciocinar. E através do raciocínio, ele pôde fazer as suas escolhas. O seu livre-arbítrio começou a funcionar.
Então, por causa disso, ficou configurado o mundo de expiações e provas. Ou seja, através da hora que o Homo sapiens começou a funcionar, as migrações exoplanetárias também começaram. Então o pessoal fala, os migrantes de Capela. Mas Capela não foi a única heroína na história, não. Capela fazia parte de um sistema planetário e desse sistema vieram almas em diferentes estágios de adiantamento que vieram dar origem também, isso está no livro do Emmanuel, a Caminho da Luz, onde ele explica claramente as raças adâmicas, como é que aconteceram. Então a gente fica por ali sabendo que os orientais, chineses, japoneses, etc., vieram de uma determinada ordem planetária. Os arianos e os africanos vieram de outras ordens planetárias. Então eles vieram dar origem a diferentes raças na Terra, já devido às suas origens planetárias. Dentro desse, aí então criou-se um mundo de expiações e provas. Esse mundo de expiações e provas era o grande laboratório por onde as almas deveriam passar, conviver e através dele evoluírem. No ano zero, passou muito tempo aí, veio o ano zero, que foi a vinda de Jesus. Então nós, cristãos, marcamos o nascimento de Jesus como sendo o ano básico das conquistas que começaram através do cristianismo. No ano 2000, já estaríamos na fase de transição, que foi falado que a era do Espírito começou e etc. Isso está muito bem registrado naquele livro Transição Planetária, do Filomeno. Bom, então nós estamos, por outro lado, entrando no mundo de regeneração, no terceiro milênio, que já seria a Terra transformada. Agora, veja bem, esse terceiro milênio que nós estamos, o mundo de regeneração, a Terra transformada, isso não é nenhum paraíso, não. É apenas mais um estágio dentro de um processo evolucionário ao qual nós estamos submetidos de acordo com a lei do progresso, que consta do capítulo das leis morais no Livro dos Espíritos. Então, a nossa tendência, quando houve lá o Big Bang, que houve aquela grande explosão e nós estamos até hoje sendo ejetados pelo espaço num processo de expansão, nenhum planeta, nenhuma galáxia, nada daquilo voltou ou perdeu a força. Tudo tem ainda um processo contínuo de grandeza e de crescimento. Então, o homem, o espírito, também é assim. O progresso para nós não é nada mais, nada menos do que uma necessidade divina, natural. E assim nós crescemos. E assim nós nos desenvolvemos. Agora, vejam bem, alguns sinais. Mas as pessoas falam, esse mundo que eu estou vendo, né, é um mundo de desgraças, um mundo onde a gente só vê corrupção, só vê crime, só vê maldade, só vê essas coisas. É esse o mundo que vai melhorar? É esse o mundo melhor para nós? Mas há sinais sugestivos de transformação. Esses sinais são fundações de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadas. Nós hoje vemos que existe uma preocupação com as organizações não governamentais, por exemplo, de tentar levar proteção e ajuda às pessoas. Existe um espírito de solidariedade, de generosidade muito crescente. Entendeu? As leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Hoje em dia, quem tem uma afinidade, uma ligação maior com o direito, sem dúvida nenhuma, há de concordar de que as leis hoje em dia, embora elas, por serem humanas, são imperfeitas, mas elas procuram serem melhores. Há um enfraquecimento dos preconceitos. Hoje em dia, nós não somos assim tão preconceituosos como éramos antigamente. O preconceito antigamente era uma chaga.
E hoje em dia, e quando eu estou falando preconceito, não estou falando com relação a etnias. Eu estou me referindo a todo tipo de preconceito. A todo ele. Porque se nós raciocinarmos bem, socialmente falando, muitos de nós têm preconceito até contra um sujeito que é analfabeto. Então, isso está sendo enfraquecido, isso está perdendo diante de uma sociedade que está se renovando, porque nós estamos sendo renovados por espíritos que estão vindo com uma nova disposição. Tá? Emmanuel foi muito claro nisso. Existe a supressão de barreiras que separam os povos. E quando essas barreiras que separam os povos não se modificam, o que acontece? Vem um Estado Islâmico que começa uma guerra e obriga 5 milhões de pessoas a se movimentarem e obriga a uma Europa inteira a acolher essa gente porque não tem um outro recurso. Então aquela barreira social que existia, política que existia, está se desabando porque eles não têm como conter uma leva de pessoas que estão forçando exatamente que seja modificado o conceito, o preconceito, a visão de desigualdade que existe entre os povos. O Estado Islâmico é bom por causa disso? Não, o Estado Islâmico não tem nada com isso. É a mão divina que está ali fazendo vai para cá e vai para lá, que é exatamente para que, através de um fato doloroso, possam surgir fatos significativos. E repulsa as ideias materialistas. Hoje em dia, né, aquele conceito do graças a Deus eu sou ateu, está sendo desmontado. Cada vez mais as pessoas tendem a um processo de religiosidade. E existem até aqueles que dizem assim, não, eu não tenho religião, eu acredito em Deus. Ótimo, acredite em Deus e siga o que Ele ensinou, que a religião vem por consequência. Entendeu? Mas existe muita gente que está superando essa questão do materialismo. Né? Então, dentro disso nós vamos ver os sinais dos tempos, eles são chegados. Isso não tem dúvida. E eu estou falando isso, como eu disse antes, está na Gênese. Isso aí não está em nenhum livro inventado, não. Está na Gênese, no capítulo 18. Olha lá que interessante que Kardec coloca ali. São chegados os tempos, dizem-nos todas as partes marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Gente, em 1800 e... a Gênesis acho que foi 59, 58, 1800 e qualquer coisa. Bom, não importa. O fato é que, nessa época, Kardec já estava colocando premonitoriamente uma preocupação que está presente em nós hoje. Naquele tempo, a questão dos tempos são chegados e o fim do mundo, que as pessoas, a humanidade tinha, era aquela coisa apocalíptica, onde o mundo seria destruído pelo fogo, pelos terremotos, pelas guerras, que Deus estaria castigando os ímpios. E Kardec vem com a Gênese colocando uma visão completamente diferente desse conceito punitivo. Porque é muito difícil nós imaginarmos um Deus punitivo quando olhamos um Deus que nos oferece o amor, que nos oferece o perdão, que nos oferece uma visão de vida digna, que faz com que seus representantes, que seus governadores planetários transmitam e tragam uma ideia de caridade, uma ideia de tolerância. Mas como é que Deus ensina a tolerância e ao mesmo tempo castiga e pune com o inferno, com o fogo eterno, quem é pecador? Então, ou Deus é contraditório, ou nós é que não sabemos entender a Deus. Olha lá, tudo na criação é harmonia.
tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. É aquilo que aquele físico inglês, o Steve Hawking, estava uma vez numa conferência falando a respeito de que Deus tinha uma espécie de um dadinho. Então ele jogava aquele dado na mesa e, de acordo com o resultado do dado, acontecia alguma coisa. Isso daí é evidentemente um absurdo, porque a sabedoria divina é perfeita. Então, quando tudo é harmonia, vejam bem, aquilo que possa parecer uma desarmonia é apenas parte de um processo. Só para dar um exemplo mais recente, na Itália, na região central da Itália, houve aquele terremoto, 200 e tantas pessoas faleceram e tantas outras ficaram feridas, casas foram arrasadas, velhos, crianças, porque é um fenômeno interessante nas aldeias, não só da Itália, mas também de Portugal, da Espanha. Nas aldeias, quem vive nelas são os velhos e as crianças, porque as pessoas que estão no meio desse processo vão para outros lugares para trabalhar e ganhar a vida. Então, aí vem a pergunta, mas meu Deus, gente, onde é que estava Deus nessa hora? Esse povo todo inocente, morrendo, soterrado com aquele negócio. Como é que pode acontecer isso? Kardec nos explica de uma maneira muito interessante, quando ele diz o seguinte: quando vocês estiverem vendo simplesmente uma coisa, um processo, um fato, vocês não podem se esquecer de que é preciso subir mais para observar o conjunto. Houve lá, como aqui no Brasil, muitas tragédias que aconteceram. Qual é a primeira reação da sociedade? É se unir e ajudar. De repente, pessoas que estavam preocupadas em ver televisão, começam então a ir na vizinhança, pega a roupa velha, pega a comida, alimento não perecível, pega uma coisa, pega outra, faz isso, faz aquilo. Por quê? Uma tragédia, de repente, na sua dolorosa realidade, ela transmite às pessoas aquilo que muitas vezes está apagado dentro delas. Hoje eu vi na televisão que faleceu a presidente da Suípa. Por causa disso, todo o movimento bancário da entidade ficou parado, porque só ela tinha senha, a assinatura era dela e tudo mais. E o banco se recusou a liberar dinheiro para quem não estava com a assinatura, com os cartões, com o registro de cartório, enfim, tudo legalizado. Aí então o que aconteceu? Lá no Lago da Glória, uma quantidade enorme de pessoas levando ração para cachorro, que é para os cachorros não morrerem de fome. A solidariedade não foi com gente, não foi com pessoas que perderam suas casas, não foi com gente do terremoto. A solidariedade foi porque as pessoas se penalizaram com os fatos de que animais indefesos estavam arriscados diante da frieza legal dos bancos a morrerem de fome, porque a Suípa não tinha dinheiro liberado para poder comprar o alimento dos cachorros. Então, geralmente, essas coisas, essas tragédias, quando elas ocorrem, é preciso que elas sejam vistas na sua amplitude maior. Os tsunamis e tudo mais, tudo isso, dentro da dor, dentro da tristeza, aparecem aqueles que vão estender a mão. Pessoas que fazem isso, pode até não ser uma atitude normal delas, comum, de repente ela faz aquilo porque é tocada pela dor. E nós precisamos de sermos tocados pela generosidade. É a generosidade um dos elementos que fazem com que nós cresçamos moralmente. Então, quando é preciso dar uma chacoalhada na nossa inércia, essas coisas acontecem. Aí então alguém vai dizer assim: bom, mas acontece, o pobre coitado lá paga, perde a casa, morre, só porque nós temos que despertar a nossa generosidade. Não existe nenhuma desarmonia nas coisas de Deus.
Aquelas pessoas que por ali estavam e que ali passaram por aquele processo, perderam suas casas, seus bens e tudo mais, era um processo pelos quais eles tinham que passar. Eles tinham alguma coisa no seu histórico espiritual que exigia que ele passasse por aquilo. Então, se ele tinha que passar por aquilo, então que seja através de um despertamento de outras pessoas. Tudo nas coisas de Deus se conjugam, se concentram, se complementam. Olha lá. Então nós diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Nós estamos submetidos à lei do progresso. Não adianta a gente negar isso. Estamos submetidos a ela. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos. Olha o que Kardec está falando aqui. Ele está falando o seguinte, que o processo geológico do nosso planeta, ele acompanha, ele está intimamente ligado com o nosso processo regenerativo. Ele está intimamente ligado com as nossas coisas. Então, nós não podemos dissociar a ideia de termos um comportamento ecológico adequado. Nós não podemos nos dissociar da ideia de que a hora que a gente joga um papel, um lixo, alguma coisa no chão, no meio da rua, dentro de casa, onde for, nós não podemos nos esquecer de que nós estamos sujando alguma coisa. Então, quando nós vemos desastres como aquele de Mariana em Minas Gerais, como a gente vê esses tsunamis todos que aconteceram, quando nós vemos, enfim, todos esses fatores que agridem a natureza, esse negócio dessas chuvas, regime de ventos que estão sendo diferentes por aí, a gente fala, o mundo está acabando, está mudando tudo, mas nós, olha... Eu tive a oportunidade de ver isso uma vez, eu estava numa viagem internacional, estava chegando no Brasil, mas quando a gente passa pela Amazônia, nós estamos mais ou menos sei lá, 11 mil pés, 12 mil pés, é uma altitude grande. Lá de cima a gente via aquele lençol de fumaça, de queimadas que estavam destruindo a floresta. Isso não fica impune. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelo esforço da sua inteligência. Nós somos inteligentes não para destruir o nosso mundo, mas para valorizá-lo, para conservá-lo. De duas maneiras se executa esse progresso. Uma é lenta, gradual e insensível, e a outra caracterizada por mudanças bruscas. Veja bem uma coisa. Vamos voltar ao exemplo do terremoto. Nós não percebemos que a Terra está mudando, quando essa mudança é lenta e gradual. Nós estamos muito sossegados com relação a isso. De repente acontece um terremoto. Esse terremoto provoca transformações geológicas, muda o curso de rios, faz, enfim, uma série de alterações. Aí nós percebemos que alguma coisa está acontecendo. Nós, por vivermos num mundo de expiações e provas, estamos permanentemente submetidos a saculejões para que possamos ter uma noção da realidade que nos assiste. Olha lá, o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Nós estamos submetidos a uma lei. E temos que entendê-la. Então, quando, por consequente, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos de sua colheita. Aquilo que eu falei para vocês do ciclo. Nós estamos atingindo o ciclo da essencialidade. Nós estamos atingindo o ciclo em que o nosso processo regenerativo, na maioria,
atingiu o seu ponto de maturação. Então, nessa hora, como diz aqui, nós temos capacidade para subir mais um degrau. Todos subirão? Não, porque nós somos diferentes, nós temos diferentes graus evolutivos. Mas esse Deus que o Apocalipse diz que vai botar fogo em tudo, vai destruir os que não souberam honrar a sua lei, mas não sei o quê. Esse Deus não faz isso. Esse Deus vai nos dizer assim: aqueles que não conseguiram vibrar na mesma sintonia da minha lei, eles vão então, vou preparar, está sendo colocado para eles uma outra morada, e nessa morada eles vão ter a oportunidade de conseguir recuperar os seus valores e crescer junto deles. Daí vem aquele grande mito que nós temos do paraíso perdido. Na visão saudosista da humanidade, existe o conceito do paraíso perdido. Esse paraíso perdido foi exatamente um outro mundo onde nós antes estávamos e não soubemos valorizá-lo. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências. Olha só. E aqui então Kardec diz o seguinte: sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move. Eu grifei esse tudo se move aí por uma razão muito simples. Na Idade Média, nós tivemos Galileu Galilei, físico. E Galileu Galilei dizia duas coisas, entre as muitas que ele disse que tinham um profundo fundamento, mas Galileu Galilei disse o seguinte: primeiro, que o universo se movia. E isso ele percebeu pela observação do telescópio que ele tinha lá. E a segunda coisa é que a Terra não era o centro do universo. Isso estava já consubstanciado por Copérnico e por uma série de outros físicos e astrônomos da época. Então, mas a grande colocação que ele tinha é que a Terra se movia. E a estrutura cultural, científica da época, que era toda ela coordenada pela igreja, não admitia. Como é que a Terra move se eu estou vendo tudo parado? Então, Galileu foi para o julgamento e lá ele foi orientado pela espiritualidade, ele resolveu abjurar das coisas que falava. E por isso ele foi salvo. Só que baixinho, para ele, como se ele estivesse fazendo uma figa, quando ele foi absolvido, ele disse assim: e por se move, que significa o seguinte: tudo se move. Então, quando põe aí tudo se move, me remete diretamente a Galileu e ao quanto aqueles pioneiros sofreram para fazer com que a ciência prevalecesse, a razão prevalecesse sobre as coisas que existiam e que eram consideradas imutáveis, né? E é assim que as coisas se vão. Nós estamos vendo diariamente, né, agora as notícias dos exoplanetas. Então, os astrônomos estão percebendo, descobrindo planetas que têm uma semelhança muito grande com a Terra. Enfim, são mundos que estão sendo preparados para nós. Ou para quem não puder ficar aqui e for para lá. Isso não faz muita diferença. Porque o quê? Nós estamos aqui, o Homo sapiens começou há 200 mil anos, aos 200 mil anos. O que são 200 mil anos no tempo de Deus? Como é que a gente pode calcular 200 mil anos num tempo que é infinito? Então, 300 mil anos, 1 milhão de anos, o que for, é o nosso tempo. É o tempo de nos adaptarmos a essa legislação divina que nos move, que nos orienta. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Quando nós falamos que esse mundo não tem jeito, nós estamos falando uma bobagem.
o mundo não só tem jeito, como ele progride continuamente. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência. Só para vocês terem ideia, nos últimos 50 anos, a humanidade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das artes, da ciência, a humanidade nos últimos 50 anos cresceu mais do que em toda a sua história. Toda a história da humanidade está contida nos últimos 50 anos de conquistas do espírito. Isso me faz lembrar, num dos livros do André Luiz, aparece lá a figura de um aparelho que eles têm lá na espiritualidade, um aparelho chamado psicoscópio. Era um aparelho para fazer diagnósticos nos espíritos. Tratava-se de um hospital. Então André Luiz, ainda no seu processo de estágio, perguntou por que não havia um aparelho como aquele na Terra para ajudar e facilitar os diagnósticos. A resposta que ele teve foi a seguinte: porque só quando a humanidade estiver com uma vibração emocional coerente, ela vai poder receber esse tipo de benefício. Então, como nós estamos continuamente progredindo e, portanto, crescendo do ponto de vista também da nossa sintonia, então nós iremos cada vez mais. E aí eu olho na medicina de hoje e vejo ressonância magnética, ultrassonografia, são psicoscópios. Eles vieram, estão sendo implantados, estão sendo instalados, porque isso está cada vez mais aumentando, né? Provavelmente, pessoas que hoje em dia atingem 80 anos, 100 anos, há 30 ou 40 anos atrás, não atingiriam essa faixa pura e exclusivamente porque não existiam ainda os remédios que viessem a facilitar a fluidez do metabolismo. Como remédios para colesterol, remédio para diabetes, remédio para não sei o quê, que hoje em dia existem e as pessoas tomam, e é por isso que, no ponto de vista estatístico, o homem hoje vive 75 anos em média. Estamos realizando coisas muito boas, e vamos realizar mais, e mais, e mais. De repente, sem que percebamos, nós já estamos vivendo a plenitude do terceiro milênio, nós já estaremos vivendo numa sociedade melhor, numa sociedade mais amistosa, mais generosa, porque, na verdade, não haverá o fim do mundo. O que haverá é o fim do egoísmo. O fim das coisas deletérias que nos destroem, que nos desviam, que nos atingem. Isso é que é. Olha bem, resta ainda à humanidade um imenso progresso a realizar e de fazerem entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Nós, na medida em que nos melhoramos, não percebemos que nós estamos atingindo novos degraus, novas realidades, novas possibilidades. Mas olha bem, uma mudança tão radical como a que se está elaborando não poderia realizar sem comoções. Olha bem o que Kardec diz. Ele está, evidentemente, colocando que não haverá esse fim do mundo catastrófico que se diz. Mas ele não exime a possibilidade de que ocorram comoções. Há, inevitavelmente, luta. Olha, prestem bem atenção nisso. Isso foi dito em 1850 e pouco. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Se nós olharmos o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo de 40 anos atrás, de 50, de 100 anos atrás, nós vamos ver que sempre ocorrem lutas de ideias. E muitas delas radicais, e muitas delas levando ao conflito armado.
Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Então, quando nós olhamos essas questões dessas guerras religiosas, essas guerras que têm a desculpa da religião para ocorrerem, através de um fundamentalismo extremamente deletério, quando nós vemos isso, a gente fala, mas meu Deus, que maluquice é essa? Essa guerra não tem sentido, todos estão se preparando, todo mundo atacando. Então, ele diz isso, ó, desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos. Nós estamos vendo acontecer isso. A luta das ideias estão gerando acontecimentos que foram previstos, já até por Jesus, no sermão profético, que está lá no Sermão da Montanha. Graves acontecimentos, e não de cataclismas ou catástrofes, puramente materiais. Olha que coisa interessante. Kardec dizendo isso. Não são as catástrofes puramente materiais que vão fazer a mudança e vão acontecer para a nossa regeneração. Porque quando nós matamos crianças, quando nós destruímos a família, quando nós nos envolvemos com as drogas, no alcoolismo, na corrupção, nós estamos fazendo uma grave ofensa de transformação. E isso não é uma catástrofe material, é uma catástrofe espiritual, que é o que ele está falando aqui. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismas gerais foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Olha o que Kardec fala. As entranhas da humanidade é que estão se agitando. O que são essas entranhas? Somos nós. É a nossa incapacidade de amarmos o nosso próximo, de entendermos o nosso semelhante. É a nossa incapacidade de, ao olharmos uma pessoa, não conseguirmos dissociar a ideia de que ela é pobre, de que ela é estrangeira, de que ela é negra, de que ela é índia, de que, enfim, nós não temos a capacidade de olhar para as pessoas e ver que aquelas são seres humanos como nós e que aqui estão num processo de redenção tanto quanto nós. Não são as questões religiosas, as questões étnicas, as questões morais que nos diferenciam. O que nos diferencia é o nosso egoísmo, é a nossa incapacidade de olharmos o nosso irmão, o nosso semelhante, como pessoas que, como nós, merecem as chances. Quando Cristo disse à mulher adulta, vá e não peque mais, Ele não a perdoou. Ele apenas a orientou para que não prosseguisse naquele caminho de erros. E é assim que nós somos. Nós recebemos as advertências de não errarmos mais e logo ali na frente encontramos com um inconhecido e começamos a meter o pau numa terceira pessoa. Nós somos incorrigíveis. E por esse motivo é que nós precisamos das catástrofes morais para que consertemos. Olha lá, cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Porém, que como as revoluções mais breves passam por todos esses períodos, desde o nascimento até o máximo de efeito, após o qual há um decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso da mesma fase.
nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que ele está colocando, Kardec, aqui? Ele está dizendo que os corpos celestes, a matéria, ela passa pelo mesmo processo que nós, espíritos, passamos. Desde o momento em que somos criados simples, até o processo intermediário de diferenças, até o processo essencial de uma nova unidade de pensamento. Mas aqui, eu recomendo a vocês que leiam o capítulo 18 da Gênesis, que ele é muito interessante a respeito disso que nós estamos falando aqui, né? Veja bem lá, a humanidade passa por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. No período que ora se inicia, ele está falando isso em 1800 e pouco. Ele já está falando no período que ora se inicia. Ele já está pressupondo a era do Espírito. Se inicia, o Espiritismo florescerá e dará frutos. Dizem, existe aí uma coisa que corre na comunidade espírita, uma frase que diz, atribuída inclusive a Leon Denis, dizendo assim que o Espiritismo será a religião do futuro. Mas na medida em que o Espiritismo é ecumênico, na medida em que o Espiritismo se abre para todas as portas do conhecimento, então não é o Espiritismo que será a religião do futuro, e sim as religiões do futuro serão como o Espiritismo. Cada uma dentro da sua visão, da sua perspectiva, mas com a visão que o Espiritismo tem hoje de fraternidade, de liberdade, de generosidade. Está entendendo? As religiões do futuro, nenhuma delas vai dizer o seguinte: quem não for da minha religião está perdido. Quem não seguir a minha religião não ama a Deus. Não vai para o inferno. Não é. Nenhuma religião do futuro vai dizer isso. Como o Espiritismo hoje não diz. A única coisa que o Espiritismo diz é cuidado, porque é o que nós precisamos ter mesmo. Olha lá, povoa-se o universo por verdadeira multidão de galáxias. Cada galáxia permanece constituída por milhares de constelações. E aqui esse quadro aqui está pura e simplesmente querendo mostrar a amplitude do universo. Nenhum de nós, meus amigos, nenhum de nós pode de forma alguma imaginar a amplitude do universo. O melhor que nós podemos fazer é ter uma noção daquilo que se abre diante de nós. Existia um astrônomo e físico norte-americano, o nome dele era Carl Sagan. Carl Sagan dizia o seguinte, que quando ele abria a cúpula do observatório onde ele trabalhava, se abria aquela amplidão do céu e ele ficava olhando o seguinte: em quantos trilhões de planetas deverá ter alguém abrindo a cúpula também e olhando para cá? Então, ele tinha uma visão do universo que transcendia qualquer restrição da ciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a ciência agora está falando que está encontrando exoplanetas, planetas que são muito parecidos com a Terra. Muito bem. Só que eles dizem o seguinte: estamos avaliando com cuidado, porque temos que perceber se existe água lá, porque senão lá não vai haver vida. Olha só uma coisa. No tempo de Galileu Galilei, quando ele defendeu o fato de que a Terra não era o centro do universo, esse conceito de que a Terra era o centro do universo era um conceito pequeno, miúdo, mas daqueles que não podiam ver outra coisa. Então, ele estava na Terra e estava vendo o céu lá em cima. Então, aqui era o centro de lá. Porque era esse o mundo que eles tinham ideia. Hoje, os homens da ciência continuam com essa mesma herança, com essa mesma ancestralidade, porque eles dizem assim: se não tiver água, não tem vida. Por quê? Porque só tem vida aqui porque tem água. Então, a Terra ainda continua sendo um padrão.
para esses cientistas, um padrão universal. Então vai ser preciso que um dia alguém chegue lá e veja que não tem água e tem vida. Mas não precisa ir muito longe. Se nós formos no deserto de Atacama, no Chile, nós vamos encontrar formas de vida, plantas, insetos e alguns roedores, que passam a vida sem uma gota d'água, porque lá não chove. E, no entanto, eles estão vivos, eles vivem, sobrevivem, se procriam, reproduzem, tudo. Não precisa ir lá no exoplaneta, não. Vejam bem, a mobilidade humana e o processo civilizatório. Eu falei agora há pouco a respeito da questão de que as sociedades criavam barreiras, e para que essas barreiras pudessem ser desmontadas, foi preciso que houvesse uma guerra lá no Oriente para que empurrasse 5 milhões de refugiados atravessando as fronteiras europeias como se fosse um tsunami. Então, veja bem, todos os grandes processos de melhoria e de transformação social na humanidade, eles foram ocasionados também por grandes movimentos, quer fosse por guerreiros, quer fosse de alguma outra forma, que obrigaram os homens e a humanidade a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Os judeus, eles eram extremamente vaidosos e para eles só existia o mundo judeu. O que aconteceu? Eles sofreram cativeiros, eles foram atacados, dominados e foram conduzidos a cativeiros, né? O cativeiro do Egito, por exemplo, foi extremamente longo, e séculos. Só Moisés, quando chegou a hora certa, tirou eles de lá, através da sua liderança, e eles voltaram para a terra prometida. Mas esse povo judeu, que saiu do Egito, do cativeiro, e foi se estabelecer na Terra Santa, não era a mesma, eles não tinham a mesma cabeça que tinham quando lá foram capturados e levados. Eles passaram séculos sob o chicote para aprenderem a serem pessoas melhores. E por serem pessoas melhores, estabelecerem a ideia religiosa do monoteísmo, que era o que o planejamento divino precisava para começar uma nova mentalidade na humanidade através do monoteísmo. Os judeus precisaram de 2 cativeiros e muito chicote para poderem entender isso. A expansão militar de Alexandre da Macedônia, vocês conhecem a história, Alexandre da Macedônia dominou metade do mundo conhecido. E ele levou aquilo que de melhor em termos culturais o mundo tinha naquela época, que era o helenismo, a cultura grega. E foi assim que os países que ele dominou puderam crescer culturalmente. Gengis Khan, guerreiro, levou a guerra até lá da Mongólia até na metade da Europa, e através disso ele fez com que os europeus, que eram todos divididos, se juntassem, se unissem para poder controlá-lo. A invasão muçulmana na Península Ibérica, ela durou 800 anos. Mas, na época, os árabes eram os povos mais culturalmente evoluídos do planeta. Eles tinham frequentado as escolas hindus, né? Esse aqui, quer ver? Harun al-Rashid, ele criou uma casa chamada Casa da Sabedoria, e através dali ele concentrou todo o conhecimento humano naquilo lá. Isso está consubstanciado num livro chamado A Casa da Sabedoria, de um inglês, o nome dele é Jonathan Lyons. Então, ali conta o que foi o marco para a humanidade, para a cultura ocidental, o que foi a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Eles, em 800 anos que eles ficaram lá, eles fizeram com que a península progredisse quase 2000 anos culturalmente. Foram criadas universidades, conhecimentos, intercâmbio, e foram eles a grande semente que desenvolveu o espírito da escola de Sagres,
que foi o berço dos grandes descobrimentos que levaram a cultura e a civilização europeia, por um imperativo do planejamento divino, para o lado oriental, para o lado ocidental dos Estados Unidos e América do Sul e normalmente o Brasil. As grandes navegações, os descobrimentos, consequência dessa casa da sabedoria, consequência do conhecimento da cultura que ficou na Península Ibérica, Sagres. Todos os professores da escola de Sagres, eles eram oriundos das universidades da Península Ibérica criadas pelos árabes. Os árabes consideravam os europeus como bárbaros. Tal a diferença cultural que existia entre eles. As duas grandes guerras mundiais, coisas terríveis. Nada para a nossa percepção pode ser mais difícil de ser entendido do que o momento cultural, político, militar da época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Terrível, um caos para a humanidade. Mas, no entanto, essas duas guerras, se forem olhadas pelo seu contexto total, elas trouxeram progresso. Essas guerras permitiram a criação da ONU. Essas guerras estabeleceram a retirada de... O colonialismo foi se desmoronando a partir, principalmente, da Segunda Guerra Mundial. Aquele processo de dominação, imperialismo, escravidão, foi tudo acabando. A bomba atômica, que destruiu num rasgo de segundo 250 mil vidas na sua primeira explosão. Mas, no entanto, a energia atômica, além do seu conceito bélico, ela se transformou em coisas que até hoje representam. Não se fala mais em bomba atômica como um elemento de guerra. Tantas guerras já aconteceram, depois disso nenhuma delas mais usou a bomba atômica. Mas a energia atômica, ela é hoje usada na geração de eletricidade, é usada na ciência médica, numa porção de outras coisas. A era atômica é a era que também nós estamos vivendo, por aí vocês veem que há uma interpolação, uma interpenetração de épocas. A era do espírito com a era atômica, por exemplo. Momento de decisão. Todos nós estamos vivendo o momento da decisão. A hora é agora. Nós temos que realmente decidir o que queremos para a nossa vida, para o nosso espírito, para as nossas oportunidades. Onde é que nós estamos? Temos a absoluta crença de que a nossa escolha é a adequada, é a certa. Esse é o processo racional que Kardec nos ensinou. Mas nós temos que decidir. Nós não temos mais tempo. E a decisão é essa. Vou para lá, vou para cá. Eu tenho o direito de escolher. Eu só não tenho o direito de reclamar. Isso está dentro dessa questão aí, de separar o joio do trigo. Separando o joio do trigo, o trigo vai para um lugar e o joio vai para outro. E isso é inevitável. A lei do progresso diz isso. A lei do progresso exige isso. Eu queria recomendar para vocês, eu não tenho muito tempo, mas eu queria recomendar para vocês esse texto. Existe um livro do Alexandre Pires, Herculano Pires, perdão. O nome do livro, inclusive, é esse, O Homem Novo. E esse texto que está aí é um dos capítulos do livro. Olha, ele começa o capítulo assim: para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. E nós só seremos um homem novo no dia em que nós nos despirmos daquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, aquilo que nos executa diante da terra.
Só poderemos ser um homem novo no dia em que nós admitirmos que somos egoístas, que não somos fraternos, que não respeitamos o nosso próximo. Nessas coisas assim. Aí temos que ser um homem novo para um mundo novo. Olha lá o que ele diz lá. O homem novo que nos dará um mundo novo é tão velho quanto os ensinos espirituais do mais remoto passado. É isso. A nossa vida espiritual, a nossa idade espiritual é milenar. Nós somos velhos. Mas o grande milagre, a grande essência da nossa vida, das nossas conquistas, é exatamente essa lagarta que nós somos, que conseguimos tirar essa casca e virar uma borboleta. É isso. Né? A essência da borboleta continua presa à lagarta. Só que a lagarta é rastejante, é feia, ela não tem mobilidade. E a borboleta não. A borboleta que sai dela, ela voa, ela está livre, ela conquista. Mas continua tendo a lagarta como essência. Os anos não trazem apenas os cabelos brancos. Eles trazem também a experiência mestra da vida e com ela a sabedoria. Se os anos nos trazem sabedoria, então nós temos a sabedoria para escolher. Nós não precisamos que ninguém escolha por nós. É aquela velha história. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no fim. A importância dos anos é, portanto, a mesma das léguas numa caminhada em direção ao futuro. Cada novo ano que surge é para nós, os caminheiros da evolução. Olha que palavra bonita, ele diz que nós somos caminheiros da evolução. A nossa estrada é a estrada da evolução. Ela pode ter pedras, pode ter buracos, pode ser até um rio, mas ela vai se aplainando, e nós seremos caminheiros da evolução. Uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Extremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Não desprezemos a riqueza dos seus minutos, das suas horas, dos seus dias, dos seus meses. Cada um desses fragmentos do ano constitui uma parte da herança de Deus que nos caberá no futuro. O que isso quer dizer? Eu já ouvi jovens dizendo assim, não, eu quero aproveitar a vida. Quando eu envelhecer, aí eu vou tratar de cuidar das coisas de Deus. Nós não podemos perder um minuto da nossa vida. Nem um segundo. Porque isso me faz lembrar Malba-Tahan, contando a história de um caminhante pela estrada e viu um sujeito chorando, sentado numa pedra. E o homem não parava de chorar, ele queria falar com o homem e não conseguia. Até que num soluço daquele ele conseguiu parar o homem e disse assim, mas por que você está chorando? E o homem dizia assim, eu estou chorando porque eu perdi uma joia. Aí ele falou, mas não tem importância, você é moço, trabalha de novo, você vai ganhar dinheiro, você compra uma outra joia. Senhor, mas eu nunca mais vou comprar uma joia como essa. Aí ele falou, mas que joia é essa, tão rara, tão importante, que você não vai conseguir outra? Ele virou-se e disse assim, meu senhor, a joia que eu perdi é o dia que passou. O dia que passou. Então, cada dia que passa, se nós não soubermos aproveitá-lo, nós estamos perdendo uma joia de oportunidades, uma joia de conquistas, uma joia de prazeres. Mas vem cá, qual é o título, afinal, dessa nossa aula? Ela diz assim, indivíduo, sociedade e a fé.
Eu falei dessas coisas até agora? Gente, tudo que nós falamos até agora é isso. Olha só uma coisa interessante. Fernando Pessoa diz o seguinte: a sociedade é um sistema de egoísmos maleáveis. Egoísmos maleáveis, veja bem, é o seguinte, eu posso ser um pouquinho egoísta hoje, mais amanhã, menos hoje, dependendo das circunstâncias. Esses egoísmos de concorrência intermitente, às vezes acontece, às vezes não, às vezes acontece, às vezes não. Cada homem é, ao mesmo tempo, um ente individual e um ente social. Nós vivemos para nós e vivemos na sociedade. Como indivíduo, o homem distingue-se de todos os outros homens. Alex Carrel dizia que nenhum homem é uma ilha. E, porque se distingue, opõe-se-lhes. Como eu sou diferente da Maria Amélia, eu me oponho a ela. Porque eu marco o meu território e não aceito que ela invada o meu território. O meu individualismo diz isso, então eu me oponho a ela sempre que ela representar um perigo para a minha hegemonia. Agora, ele é ao mesmo tempo um ente individual social. Como indivíduo, ele se distingue dos outros. E porque se distingue, se opõe. Agora, como sociável, ou seja, estando entre os outros, parece-se com todos os outros homens. E porque se parece, agrega-se a eles. Então, olha só que coisa curiosa. Como indivíduo social, eu estou junto de todos. E por estar junto de todos, eu me pareço com todos. E por me parecer com todos, ao invés de, como é o caso de eu me opor a Maria Amélia, socialmente falando, eu me uno a ela. Eu me sinto junto dela. Por causa disso, tudo o que nós falamos até agora está dentro do conceito do indivíduo, da sociedade e da fé. Veja lá, nós somos viajantes em uma saga chamada vida, correndo pelo trem da história. Nós viajamos no tempo, entrou ali um pouquinho, nós viajamos no tempo e nos deslocamos no espaço. Esse é o nosso processo. Esse deslocamento está consubstanciado na lei do progresso. Então, ele pode ser representado por duas retas. São duas componentes dimensionais que partem do mesmo ponto e mostram uma resultante chamada evolução. Então, veja lá. O tempo, o indivíduo, quando ele não está agregado à sociedade, ele é um passageiro do tempo. Quando ele começa a ocupar espaços, então ele já está na sociedade. Isso que o Fernando Pessoa está falando aqui. Ele já começa a ocupar a sociedade. A conjunção dessas duas forças gera, então, um processo da evolução, que é movido pela fé. Então, aqui nós temos o indivíduo, a sociedade e a fé, que é o tema da nossa aula. É exatamente a interação entre a força do tempo, a reta do tempo e a reta do espaço, cada uma na sua posição, que vai gerar a evolução. O homem evolui dentro da lei do progresso nesse sentido. Quanto ao mais, irmãos, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo o que é de boa fama, se em tudo isso, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Isso está na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Isso aí quer dizer o seguinte: o critério da razão faz com que nós meditemos sobre tudo aquilo que vemos. Se tudo aquilo que vemos tem consistência, faz sentido, devemos então pensar nisso.
Devemos elaborar isso, porque esse é o processo. Muita paz para todos.